Oi, gente. Oi, Sim. Tudo bem, Mari? Tudo, e você? Tudo bem. Eu gostei do tema de hoje, sabia? Sabe o que nós vamos falar, pessoal? Nós vamos contar para vocês histórias de tentantes, para que vocês se identifiquem ou não. E saibam que há fatos mais comuns do que vocês imaginam e às vezes o que vocês estão passando, outras mulheres já passaram também, né? Exato. E a doutora então vai falar pra gente algumas situações que ela vivenciou e que podem servir aí de alerta ou de que vocês prestem atenção no comportamento. Exatamente, né, gente? Eu acho que ultimamente, nos últimos anos, eu venho vivendo muito isso, né, com as minhas pacientes, né? E trabalhando muito para melhorar cada vez mais a qualidade de vida e, óbvio, conseguir realizar o sonho dessas pacientes que estão tentando engravidar. E o que eu sempre falo para vocês é que às vezes a coisa é tão simples e tem pacientes há tanto tempo tentando engravidar e tem problemas tão simples para resolver, né? Infelizmente, hoje, a gente não tem uma visão global da medicina, né? A medicina é cada vez mais minimalista e mais setorizada e tudo mais. E isso é um grande erro. Quanto menos você vê o paciente como um todo, menor a sua possibilidade de descobrir um problema, né? Ficar sempre examinando a unha da mão direita daquela paciente e ela tem o corpo inteiro. E às vezes um problema que está na unha da mão direita começou no pulmão esquerdo. Então, às vezes, a gente tem que tentar ter esse gancho, essa integração aí do paciente. Isso é muito importante. Então, começando por isso. Vou contar primeiro uma história muito engraçada, que aconteceu há muito tempo atrás comigo, tá? Lá vem. Eu já fiz de tudo na vida, né, gente? Comecei atendendo no SUS, fazia ambulatório, ficava até 11. Meu ambulatório era das 2 às 5 da tarde. E eu terminava o ambulatório 10h30 da noite. O pessoal do posto de saúde queria me matar. Você pode imaginar, né? Mas eu atendia cada paciente como se fosse a última paciente da minha vida, como eu sempre atendi todas, né? Depois eu fui, convênio, 1000 coisas e sempre aconteceu da mesma forma, né? Até eu chegar onde eu estou hoje, que eu consigo ter uma programação do que eu faço, né? Era muito complicado, eu não gostava de atender muita gente, porque eu acho que você não tem como dar atenção no volume, né? Exato, né? Então por isso que eu optei por estar onde eu estou hoje. E aí chegou uma paciente, né, falando com uma queixa, não vou citar onde, obviamente, em algum lugar da minha vida, há muito tempo atrás, falando que ela não estava conseguindo engravidar e estava tentando engravidar há 2 anos, né? Aí fui, perguntei, fiz anamnese, perguntei se tinha problema de saúde, se tomava remédio, papapá, pipipi, todos os questionamentos que a gente faz. Examinei uma paciente rígida, tinha exames recentes, não tinha nenhum problema de saúde. Marido com espermograma, com tudo certinho, tinha nada, não tomava pílula, nunca tomou pílula na vida, nunca tomou anticoncepcional, ciclava direitinho todo mês, menstruava bonitinho, não sei o que. E eu comecei a falar, o que tá acontecendo? Né? Tipo... Tá tudo perfeito. Exato, tudo lindo, tudo maravilhoso, não tinha nada. Aí eu falei, e aí, mas como que vocês estão tendo relação? Quantas vezes? Não sei o que. A gente tem relação 1 vez por mês. Eu falei, mas você calcula o seu período menstrual e aí tem a relação naquele, né? No período fértil e tal? Ah, não, a gente tem relação quando a gente quer, mas é 1 vez por mês só. Né? Aí diagnóstico feito, né, gente? Foi na hora, eu falei, olha, então, vamos ter que começar a programar as coisas aí, né? Que senão é muita sorte. Uma forma de fazer filho é fazendo filho. Foi muito engraçado no momento, assim, óbvio que eu não expressei a minha engracice, mas tive que explicar, né, que como que conhecia, e assim, no mês seguinte ela engravidou, então foi uma coisa ela não tinha realmente nenhum problema de saúde. A doutora resolveu 2 problemas. E ela engravidou no próximo ciclo, assim, tipo, ela tinha menstruado, sei lá, 1 semana antes da consulta, no próximo ciclo. Resolveu 2 problemas, né? Foi uma coisa bem rápida, assim, diga-se de passagem, né? Então, às vezes, como eu falo, o problema é muito mais simples do que parece, né? E é falta de perguntar, né? Se as pessoas não perguntam.
A informação, às vezes, para umas é tão óbvia, mas para outras não é. A gente tem que entender que o ser humano tem questionamentos e a gente está aqui para ajudar. E o médico também tem obrigação de saber, né? Sim. Dessas coisas. Sim, tudo que dúvida. ele tem que fazer. Né? Tá. Outra história? Vamos ver, uma história um pouco mais complexa essa. É uma paciente que estava há 9 anos, uma paciente super jovem, de 31, 32 anos. Estava há 9 anos, casou super cedo e 9 anos tentando engravidar. Também já faz um tempo, essas não são pacientes novas, não tentem se identificar quem é minha paciente. Que não são vocês. Exato. E aí, eu estava iniciando aí no mundo da medicina funcional. E essa paciente chegou, tal, e super jovem, e também tinha lá os exames. O que eram os exames do médico dela? Eram um hemograma, uma glicemia, só glicemia de jejum, um TSH, um T4 livre, e sorologia. O povo tem um negócio que, né, óbvio, sorologias são importantes quando você engravida, para saber, né, e é importante você fazer uma dosagem prévia à gestação. Agora, você vai investigar infertilidade com sorologia? Qual é a ligação, né? Explica pro pessoal o que é sorologia. São as doenças infecciosas, então HIV, hepatite, rubéola, toxo, isso a gente pede de rotina para quando você engravida, porque você tem que saber se quando você está grávida você tem alguma dessas doenças que precisa fazer um tratamento, ou acompanhamento quando não existe tratamento, né? E você pode fazer um rastreio prévio, mas quando você está numa fase de investigação inicial, você não tem que ficar pedindo sorologia. Agora, eu só vejo, o paciente vem para mim, eu estou 10 anos tentando engravidar, o que tem no exame? Hemograma, sorologia. É impressionante, mas tudo bem. Então, ela tinha lá as sorologias e um ultrassom normal, acho que tinha ultrassom transvaginal só, o Papa Nicolau. Tá bom. Aí, conversei com ela, a pessoa dormia mal, dormia 2 a 3 horas da manhã, acordava 10 horas da manhã do outro dia. E mesmo nesse meio tempo, acordava 5, 6 vezes durante a noite. Né? A tireoide dela estava totalmente descompensada, a glicemia dela totalmente descompensada, 30 anos. Colesterol. Caramba, gente. Não tinha hormônio, né? O hormônio não tinha produção hormonal ali. Era um estradiol super baixo, progesterona ridícula, né? E ela ciclava mal e porcamente, assim. Ela não tinha ciclos menstruais super regulados, né? E aí, tudo bom. Pedi os exames, pedi as vitaminas, pedi metais pesados, que eu sempre peço por conta de intoxicação. Ela tinha 6 de vitamina D. Meu Deus! Qual é o normal? Para gestante, acima de 40, pelo menos, né? Para engravidar. Não tinha nada. Ela tinha um ferro e ferritina baixíssimos também, então, e ela tinha uma resistência à insulina, ela tinha uma insulina altíssima, com uma glicemia alterada, né, a tireoide estava fora do eixo, e ela tinha uma intoxicação por alumínio, que ela tinha 50 de alumínio, o corte é 10. Meu Deus! É óbvio que ela não ia engravidar, né? Não, ela não ia engravidar, não, ela ia morrer. É óbvio que ela não ia engravidar. Meu Deus. E vocês entendem que são coisas simples? Então, tipo assim, ele pediu TSH e não pediu T4 e não pediu anticorpo. Então, essa paciente tinha um Hashimoto, só que o médico não fez o diagnóstico. Ela pediu glicemia de jejum, mas não pediu insulina e não pediu HB glicada. Aí ela não fez o diagnóstico de resistência à insulina. Não pediu um hormônio. Como que eu vou saber se a pessoa tá bem sem pedir um hormônio? E a intoxicação de metal pesado é super importante, é disruptor endócrino, altera todo o funcionamento hormonal do nosso organismo. Né? Então a primeira coisa que a gente fez foi o detox, caminhei para a Nutri para me ajudar, né? O detox de metal pesado, fizemos, tratamos a tireoide, tratamos a glicemia, tudo basicamente foi a Nutri ali também junto comigo e eu com as medicações para nortear, suplementei. Isso foram 3 meses de tratamento, no 4º mês ela engravidou. Então, 9 anos de uma paciente super jovem. Nossa, ela engravidou muito rápido, né? Super jovem, gente. Pelo amor de Deus. É isso que eu fico inconformada, eu quero morrer com esses casos. Né? Ô Mari, eu até vou te fazer uma pergunta fora desse tema, porque assim, ela queria engravidar e não conseguia e buscou esse tratamento por isso. Mas era uma pessoa que podia ter outras doenças, porque ela estava toda inflamada. Sim, totalmente. Então, assim, ela tava com uma resistência à insulina, mas ela podia se tornar uma diabética aos 30 anos. Exato. Insulina explodida. Então,
sei lá, eu acho que isso é obrigação da gente, né? E o sono, ela ajustou o sono, né? Eu sempre falo isso para as minhas pacientes, mas 95% dos casos de isca, infertilidade sem causa aparente, são causados por baixa de melatonina. A melatonina, ela atua na ovulação, ela atua na implantação, ela atua na gestação e ela atua no trabalho de parto. A melatonina é fundamental nessa fase da vida da mulher. Tanto é que eu não pego pré-natal de médica que dá plantão à noite. Me nego, porque eu sei que vai dar problema. Você não trata suas colegas? Não, que dão plantão. As que não dão, eu trato. Tá? E médica, enfermeira, fisioterapeuta, qualquer uma delas. Pessoas que trabalham. Exatamente. Né? Então, isso é muito importante. Né? E outros milhares de casos, né? Se pessoas com, todo mundo me pergunta, antimileriano de 0,2, eu engravido? Enquanto você estiver ovulando, você engravida. Eu já fiz paciente com antimileriano de 0,08 engravidar. Porque a reserva é baixa, mas enquanto tem óvulo, habemos gestação. Certo? Então, isso é uma coisa que acontece. Pacientes que saíram da reprodução e engravidaram espontaneamente comigo. Tinham feito 4, 5 FIVs. E aí eu só fui organizar o negocinho ali, preparar a casinha, que engravidou. Então, tem milhares de casos, né? Pacientes que só não dormiam bem e que começaram a dormir bem e engravidaram, que estava tudo normal. Pacientes que não praticavam sexo e começaram a praticar e engravidaram. Então tem milhares de coisas, né? E é aquela coisa de estar ali, de perguntar. E eu mesma, às vezes, tem muitas pacientes que passam comigo, engravidam e vão fazer o pré-natal em outros lugares. Eu quero saber o que está acontecendo. Eu mando mensagem, eu quero, né? Porque, eu participei daquilo, não importa se ela não vai fazer o pré-natal comigo, eu quero notícia. Eu faço parte disso, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Você cria um vínculo muito grande com essas pacientes. Isso é muito legal. Nossa, eu adorei, Mari. Adorei saber as histórias das tentantes. Adorei é muito legal para que vocês saibam que existe uma forma, existe uma saída, né? Não. E vocês se identificaram? Contem pra gente aqui nos comentários. Qual é a história de vocês? O que vocês querem saber? O que vocês querem que a doutora comente nos próximos vídeos? É isso aí. Que ela vai falar. Ela tem respondido as perguntas que vocês deixam nos vídeos e vamos continuar dessa forma, tá bom? Então deixem suas perguntas, nós vamos responder nos vídeos e também comentem dizendo qual a história de vocês como tentante. É isso aí, eu vou adorar ler todas. Eu também. Um beijo. Tchau, tchau.